E minha gente, tudo bem com vocês? Por cá, a professora Narda Araújo, e nós estamos aqui para continuar. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na câmera, né? Para continuar o nosso desafio das nossas 100 questões rumo ao nosso concurso da MC Fortaleza. Nós estamos na nossa terceira aula, né? Então, tá faltando só mais uma, tirando essa para a gente fechar as 100 questões, e hoje nós vamos resolver mais 25 questões. E as questões de hoje, elas levam o tema ação penal, tá certo? Então, é isso que a gente vai trabalhar mais nas questões de hoje, tá bom? E aí, como vocês sabem, já me conhecem, a gente vai fazendo dessa forma, vai resolvendo questão, eu vou abrindo ali uma página em branco, a gente vai revisando e discutindo alguns conceitos, até a gente chegar na 25ª questão, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para o material. Aí, para quem ainda não me segue, tá aí o Instagram, anarda.araújo. Se tiver qualquer dúvida, tá? Que permanecer com relação às questões, é só procurar a tia lá, que a tia faz a maior questão de responder você, tá bom? Bora lá. Então, deixa eu só conferir aqui se o material tá indo para vocês. Tá sim, pronto. Vamos começar então com a nossa primeiríssima questão. Bora lá. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Deixa eu até voltar aqui para comentar uma coisa com vocês. Mais do que nunca, hoje em dia, as bancas elas têm partido muito para esse tipo de questão de completar, tá? Professora, geralmente é mais fácil. Não, porque geralmente essas questões elas vão te exigir ali não só um conhecimento, mas mais de um. Então é como se você tivesse que saber 2, 3 conhecimentos para responder a questão. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado nessas questões, tá bom? Então bora lá. Então ele quer que assinale a alternativa correta. Aí ele fala: tracinho, a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada a tracinho do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Vamos aqui. Antes até de eu resolver essa questão, deixa eu voltar aqui, vou já para a lousa escrever algo para vocês. Mas primeira coisa que a gente precisa entender, o que é a ação penal? Ação penal, gente, é como se ela fosse, para você entender, né? Já que a gente já viu inquérito policial, investigação, e qual é a finalidade da investigação? Subsidiar uma futura ação penal. E essa ação penal é de onde, assim, de fato, ocorre todo o procedimento criminal, né? Aí sim, jurisdicional, conduzido por um juiz, por um magistrado, e aí sim, nessa parte da ação, a gente tem que observar vários princípios, dentre eles o contraditório e ampla defesa. Por quê, professora? Porque o nosso sistema processual penal no Brasil é o sistema acusatório. E no sistema acusatório, o réu, ele é sujeito de direitos e não objeto do processo, tá certo? Bom, então essa ação penal é o procedimento pelo qual o Estado, tá, vai poder aplicar ou não o jus puniendi. Por quê? Porque no Brasil não existe autotutela, que é o quê? Quando você resolve, abre aspas, fazer justiça com as próprias mãos, fecha aspas. Inclusive, se assim o fizer, é um crime, exercício arbitrário das próprias razões. Então, quem conduz o processo e, em havendo uma condenação, quem pode aplicar uma pena é o Estado. No entanto, quando a gente fala de ação, né, de tipos de ações, a gente vai precisar de ter alguns conhecimentos específicos sobre qual uma dessas ações, tá bom? Então, eu vou começar agora uma pequena revisão com base na primeira, mas vou deixando lá e depois a gente vai completando conforme a gente vai avançando nas questões, tá bom? Então, deixa eu vir aqui para o material. Vamos lá, então. Então, quando a gente fala de ação, vou botar aqui, ó. Ação penal. Quando a gente fala de ação, nós falamos de uma ação penal pública. Vou ajeitar aqui o pezinho, né? E falamos, botar aqui, ó, 1, pública, e 2, nós falamos de uma ação privada, tá? A ação penal pública, gente, ela se subdivide, tá? Em ação penal pública incondicionada
E ação penal pública condicionada, certo? Esses são os nossos dois tipos de ação penal pública. E ação penal privada, tia Narda? Ação penal privada, ela vai ter 3 espécies, tá? Nós vamos ter a ação penal privada exclusivamente privada, que é a regra geral da ação privada. Temos a ação penal privada personalíssima, que só vai existir para um tipo de crime no Brasil, que é a ocultação de impedimento a casamento. E vamos ter a ação penal privada subsidiária da pública, essa que é muito queridíssima também das bancas de concurso, tá bom? Bora lá. A ação penal pública, gente, a incondicionada vai ser sempre nossa regra geral. E como o próprio nome fala, ela não está condicionada a nada. Já a condicionada, ela pode ser condicionada a 2 coisas, tá? Então, vamos botar aqui, ó. A condicionada, ela pode ser condicionada à representação do ofendido ou da vítima, tá? Do ofendido. Ou pode ser também condicionada à requisição do MJ. Quem é o MJ, tia Narda? O ministro da Justiça, tá? Bom, professora, quem é o titular da ação penal pública, seja incondicionada ou condicionada? O Ministério Público. Professora, quem é o titular da ação penal privada? É o ofendido, é a vítima, tá? Esses são os nossos titulares. Até botar assim, ó, para ficar até mais, né, certinho. Então, titular. É óbvio que a gente vai ter muitas outras coisas para falar de cada uma delas, mas isso é que eu preciso aqui no primeiro momento, tá bom? Bom, aqui vai um bizu. Professora, deixa eu voltar aqui. Professora, como é que eu sei se uma ação é penal pública ou privada? A lei vai dizer. Se a lei nada disser, é porque ela é pública incondicionada. Porque a pública incondicionada é sempre nossa regra geral. Então, se a lei nada falar, vai ser pública incondicionada. Porém, se a lei fizer falar assim, ó, esse crime procede-se mediante representação. Bom, então, restou outra dúvida que nós estaríamos diante de uma ação penal pública condicionada. Ou vamos imaginar que a lei fala o seguinte: essa ação procede, esse crime processa-se mediante queixa-crime. Se falar a expressão queixa-crime, então é porque é ação privada. Vou dar um exemplo. O artigo que trata sobre ameaça, 147 do Código Penal, vai dizer, né, que ameaçar alguém a deslar a pena. E depois ele vai dizer o seguinte: esse crime procede-se mediante representação. Ou seja, a ação penal da ameaça é pública condicionada, porque se ele falou representação, então é porque é condicionada. Ou, por exemplo, no crime de injúria, né, ofender-lhe a honra ou a dignidade de alguém. Um subjetivo, inclusive, lá depois vai dizer: esse crime processa-se mediante queixa-crime, ou seja, é um crime de ação penal privada. Professor, e se depois nada falar lá? Se nada falar, é porque é uma ação penal pública incondicionada. Só, gente, que existem algumas exceções. Por quê, professora? Porque assim, gente, ou um crime é de ação pública ou um crime de ação privada. No entanto, existem algumas exceções que vão poder dar ali a possibilidade daquele crime ter mais de um tipo de ação. E aí sim a gente vai estar falando da primeira questão. Porque a primeira questão, e deixa eu até voltar aqui, ele está falando, ó, de um crime, né, mediante queixa, né, do ofendido, e do Ministério Público condicionada a tanto do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público, no exercício de suas funções. Ora, gente, preste atenção. Geralmente, como regra geral, os crimes contra a honra são de ação penal pública, são de ação penal privada, tá? Porém, existem algumas exceções que passa a ser público, tá bom? Porém, o crime contra a honra de funcionário público no exercício da função,
Hoje nós temos uma súmula que ela fala que essa ação pode ser tanto uma ação privada quanto uma ação penal pública condicionada à representação. Quem vai decidir isso? O funcionário público. Então, por exemplo, eu sou servidora pública, como vocês sabem. Então, vamos imaginar que eu tive a minha honra afetada, ofendida no exercício da minha função. E eu quero botar aquilo para frente. Então, eu decido. Ou eu vou apresentar uma queixa-crime e aí ele inicio de fato um crime contra a honra de uma ação privada, ou eu oferto uma representação ao Ministério Público para que ele inicie ali uma ação penal pública condicionada à minha representação, mas sou eu que decido. Até para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo meu, tá? Certa vez, eu fui notificada pelo Ministério Público de uma cidade onde eu trabalhava, a ocasião que o Ministério Público me informou que em determinada audiência, o réu teria dito que eu teria posto, né, no seu depoimento, expressões e palavras que ele não teria concordado, né? E aí o Ministério Público perguntou a mim, né, o que tinha acontecido e se eu desejava representar. Por quê? Porque aquele réu, não obstante tenha falado aquilo, ou seja, falando, afetando a mim, dizendo o quê? Que eu estava fazendo algo de forma ilegal, né? No exercício da minha função, ele estava acompanhado de advogado na nota, na hora. Então, como é que eu ia postar alguma coisa de forma ilegal, sendo que ele e o advogado dele assinaram, né? Então, naquele momento, eu fiquei, peraí, eu tenho duas possibilidades, né? Pensando, eu posso ofertar a queixa-crime ou eu posso responder a esse promotor, né? Dizendo que eu represento para ser iniciada uma ação, né, pública condicionada à representação em virtude da ofensa à minha honra no exercício da minha função. E assim eu o fiz, representando. Mas isso é uma escolha, tá? E aí, por isso, então, que quando a gente vem para a nossa primeira questão, a gente vai ter o quê? É o quê, professora? É subsidiária? Não, não é subsidiária. É privativa? Não, gente. É o quê? Concorrente. Então, é concorrente, a legitimidade do ofendido mediante queixa, ou seja, aí ele vai ter decidido que vai para uma ação privada, e do Ministério Público condicionada. Bom, está condicionada e eu sou a vítima, está condicionado o quê? A representação, né, do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão das suas funções. Então, a gente já começa aqui, adivinha, com C de corno, né? Outra coisa que é bem importante você saber aqui, até para eu passar para a próxima questão. Gente, não é qualquer crime contra a honra de funcionário público, não. É em razão do exercício de sua função. Porque eu sou servidora pública, mas eu tenho minha vida privada. E aí eu posso estar em algum momento, em algum lugar, e a pessoa ofender minha honra, e aí não. Tem nada a ver. Eu só posso fazer essa escolha só é concorrente entre ser ação privada ou ação pública, se for de funcionário público, mas no exercício da função dele, ou em razão do exercício da função dele, tá certo? Por quê? Por que dá essa... Por que a lei, professora, por que a jurisprudência vem entendendo dessa forma? Porque se é um servidor público e está no exercício da sua função, você há de concordar comigo que ele ali está representando o Estado. Então, é como se fosse ali uma quebra de honra do Estado, né? Bom, então, primeira questão, C de corno, né? Vamos lá para a segunda questão, bora. Jorge foi preso em flagrante pela prática de delito de roubo. Durante as investigações, descobriram-se mais vítimas dessa prática delituosa, angariando-se mais documentação que comprovariam esses demais delitos praticados por Jorge. Como se sabe, esses autos são enviados ao Ministério Público, que é quem tem, por lei, a função privativa de promover a ação penal pública. Em relação à ação penal, assinale a alternativa correta. Gente, o delito, o crime de roubo, ele está sujeito a uma ação pública incondicionada, tá? E aqui, gente, os itens vão estar dizendo aqui pra gente é com relação ao oferecimento da denúncia. Vamos voltar para o nosso primeiro esquema aqui. Eu falei para vocês que a ação pública ela era subdividida em incondicionada e condicionada, tá certo? Bom, mas quem era o titular? Eu falei para vocês que o titular era quem? O Ministério Público. E o Ministério Público, vou botar uma estrelinha aqui, porque eu vou para outra página, tá? E o Ministério Público, enquanto titular, vou botar a estrelinha aqui, ó.
MP titular da ação pública. Pronto, que assim fica melhor, né? Da ação pública. O MP, gente, quando receber, né, os autos de investigação, enfim, ele vai, né, em havendo indício de autoria e prova da materialidade, ofertar a denúncia. A denúncia, gente, é a peça, né, inicial de uma ação penal pública, tá? Só que essa denúncia tem um prazo que o MP ele precisa observar. E assim como o inquérito, gente, esse prazo da denúncia, como regra geral, porque tem exceções, tá? Ele é se aquela pessoa estiver presa, né? Se a pessoa estiver presa ou se o abençoado estiver solto. O prazo para essa denúncia, se estiver preso, são 5 dias. O prazo, se estiver solto, são 15 dias. E esse prazo, gente, ele é contado do dia que o Ministério Público recebe ali os autos, né, da investigação. Aí você pode estar se perguntando, professora, e se por acaso o Ministério Público recebeu os autos de investigação, mas ele baixou para novas diligências, porque eu e você já sabemos, que já resolvemos essas questões de investigação, que o Ministério Público ele pode, né, baixar voltar o inquérito para a autoridade policial para novas diligências imprescindíveis ao caso. E aí, professor, esse prazo vai contar do quê? De quando novamente voltar, porque se assim fosse, ele perderia o prazo, né? Então, são 5 dias se tiver preso, são 15 dias se tiver solto, contado, obviamente, do dia em que receber, beleza? Bom, então vamos lá, ó. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. Já achamos, ó, a diamante, beleza? Professora, por que os outros itens estão errados? Bora lá, ó. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, são de 10 dias? Não, são 5. 20 dias solto? Não, são 15. Aqui são 5 presos? São, mas são 20? Não, aqui são 15. Do mesmo jeito, ó, são 10? Não, são 5. Aí aqui, estando o réu preso, são 15? Não, são 5, beleza? Tranquilo? Então, item A de amante. Vamos para a questão de número 3. E conforme a gente vai avançando, eu vou aumentando ali, tá? Aquele esqueminha para vocês, tá bom? Pedro se desentendeu com seu melhor amigo José em virtude de posições políticas antagônicas. Ô, besteira! E ao se encontrarem, Pedro, completamente descontrolado, praticou o crime de injúria e ameaça contra José, que foi presenciado pelo policial civil Ricardo, que passava pelo local onde os fatos ocorreram. Com base na hipótese narrada acima, em relação à prisão em flagrante, o policial civil Ricardo. Ó, galera, injúria, até botei um exemplo aqui para vocês, né? A injúria é um crime de que tipo de ação? De ação privada. Ela se processa mediante queixa-crime, tá? E o crime de ameaça, professora? Ação penal pública condicionada. Se processa mediante representação da vítima. Aí vou abrir aqui uma página em branco. Aí você pode estar se perguntando, professora, em ação privada e em ação pública condicionada, pode ter prisão em flagrante, professora? Ó, pode ter prisão em flagrante, porque depende da vítima, né? Essas ações, isso, depende da vítima, das ações. Pode ter flagrante? Sim, pode. Sim. Desde que haja pedido de quem? Da vítima, né? Por quê? Porque tanto a privada depende da vítima, como a pública condicionada, sim. Também depende. Então, sim, depende do ofendido. Beleza? E é isso que a questão vai travar aqui uma luta com você na sua cabeça, né? Onde ele vai dizer que foi uma ação privada, que é injúria, e uma ameaça, que é ação pública, ele estava praticando e foi presenciado por um policial civil. Com base na hipótese narrada acima, em relação à prisão em flagrante, policial civil Ricardo. E aí, gente? Não poderá efetuar a prisão? Pode sim. Não poderá efetuar a prisão? Pode sim.
poderá efetuar a prisão em flagrante, desde que haja manifestação de vontade da vítima, já que se trata de crime de ação penal privada e de ação penal pública condicionada à representação, respectivamente. Opa, já achamos ser de corno. É exatamente isso. Então, gente, mesmo que nós tenhamos uma ação penal privada ou uma ação penal pública condicionada, a gente pode sim ter prisão em flagrante. Essa questão é maravilhosa, porque ela é o tipo de questão que ela vai trazer tanto matéria de prisão quanto de ação, e ela vai misturar os dois. Então, às vezes, a banca ela também faz isso, ela pega dois temas do teu conteúdo programático e mistura numa questão, tá bom? Então, vamos lá. Pode ter prisão em flagrante em ação penal privada e em ação penal pública condicionada? Pode, dependendo do ofendido. Depende do ofendido, depende de manifestação de vontade dele, tá certo? Beleza? Vamos lá, continuando então. Então, vamos para a quarta questão. Bora lá. Durante uma festa muito lotada, ai, detesto, Márcio e Jorge se esbarraram sem querer. E Márcio começa a discutir com Jorge. Ai, meu Deus do céu. Proferindo termos e frases que caracterizariam delitos contra a honra de Jorge. Posteriormente, Jorge registra a ocorrência na delegacia policial e, em seguida, procura um advogado para que lhe seja esclarecido o procedimento correto a se seguir no tocante à queixa-crime. Acerca do procedimento da ação penal privada para o ingresso com a queixa-crime, é correto afirmar que... Bom, vamos voltar lá para o esquema da nossa primeira questão. E aqui nós sabemos que na ação penal pública, o Ministério Público vai ofertar o quê? O que a gente chama de denúncia, né? E na ação privada, professora, aí nós sabemos que a vítima vai ofertar o que a gente chama o quê? De queixa-crime. Certo? Professora, a gente sabe que, obviamente, nós temos aqui um prazo para essa queixa-crime. Nós não temos? Temos sim. E esse prazo, gente, é um prazo decadencial. Professora, e qual é o prazo, né, que eu tenho para ofertar minha queixa-crime, professora? 6 meses. Então, esse é o prazo que eu tenho para ofertar minha queixa-crime. Mas esses 6 meses, gente, é contado da ciência da autoria. É legal que, conforme as questões vão passando, a gente vai aumentando aqui nosso esquema, né? Então, esse prazo decadencial de 6 meses, ciência da autoria. Então, eu vou poder ali, estamos na quarta, né? Ofertar, tá certo? Essa queixa-crime, por quê? Porque aqui eu estou falando, ó, honra. E nada aqui de funcionário público nem exercício da função. Ou seja, eu estou falando de uma ação o quê? Privada. Tá certo? Então, bora lá. O item A, o prazo não é decadencial? Não, o prazo é decadencial, como a gente viu. O prazo é decadencial de 3 meses? Não, não é de 3 meses, são 6 meses, né? C, o prazo não é decadencial? É decadencial, sim. D, o prazo é decadencial, opa, de 6 meses, opa, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, lindo! Incluindo-se o dia do começo e excluindo-se o último dia. É exatamente esse ED de divórcio. Eu conto o primeiro dia e excluo o último dia. Aí, o bizu é o mesmo bizu de uma prisão, tá? Então, por exemplo, se eu tenho contado ali o inquérito, né? E aí eu tenho um prazo, por exemplo, de 10 dias para terminar se a pessoa estiver presa. Se ela for presa, por exemplo, às 23 horas e 59 minutos, ali já contou como o primeiro dia, porque eu incluo, né, o dia do início e excluo o último dia, tá certo? Então, de fato, aqui é de divórcio, beleza? Vamos lá, continuando. Quinta questão. Segundo o artigo 25 do Código de Processo Penal, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Bora lá. Vou voltar aqui no nosso esquema, tá? E aqui, ó, a gente tá falando, ó, ação pública condicionada à representação. Vou fazer aqui uma outra estrelinha
E nós vamos continuar aqui o que nós temos para falar sobre representação. Certo? Essa representação, vou botar, né, do ofendido. Essa representação, gente, ela também tem um prazo. E esse prazo são 6 meses também. Contados de quê, professora? Contados da ciência da autoria. Professora, vamos imaginar que eu ofereci a representação. Mas aí, professora, depois eu pensei melhor e achei melhor retirar. Eu posso me retratar? Eu posso me retratar, professora, da representação? Sim, pode. Mas a qualquer tempo? Não, 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 não. Como diz aqui o Código de Processo Penal, a gente pode se retratar, né, enquanto não oferecida a denúncia, né? Ou seja, aqui, ó, enquanto não oferecida a denúncia. Cuidado, porque as questões, elas sempre vão tentar te confundir, dizendo assim, sim, pode enquanto não recebida a denúncia. Olha, recebimento é diferente de oferta. Quem oferta a denúncia é o Ministério Público, quem recebe é o juiz. Então, são situações diferentes, tá? Mas eles vão tentar botar isso como uma forma de tentar te enganar, tá? Então, pode se retratar? Pode, enquanto não ofertada. Depois que for ofertada a denúncia pelo Ministério Público, mesmo que o juiz nem tenha recebido, mas só o fato do MP ofertar a denúncia já se torna irretratável, tá certo? Beleza? Então, baseado nisso, bora lá. Segundo o artigo 25 do Código de Processo Penal, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Com isso, o legislador quis afirmar que a autoridade policial não poderá representar pela decretação da preventiva tem nada a ver. B. Pedida a instauração de inquérito por parte da vítima não poderá mais ser oferecida a representação, não tem nada a ver também. Após o Ministério Público oferecer a denúncia, a vítima não poderá desautorizar o Ministério Público a proceder com ação penal. Pronto. É exatamente o que a gente viu aqui, né? Pode? Pode se retratar, enquanto não oferecida. Depois que for oferecida, aí, meu amor, chorou, morreu Maria Preá, não adianta chorar pelo leite derramado. Beleza? Tranquilo? Vamos então para a nossa sexta questão. Em se tratando de ação penal pública condicionada, assinale a alternativa correta em relação à representação do ofendido. Bora lá. Vou voltar para continuar. Professora, essa representação, então, a gente sabe que são 6 meses. Sim. São contados do quê? Do dia que aconteceu o crime? Não, da ciência da autoria. Pode se retratar? Sim, enquanto não oferecida a denúncia. Mas aqui também nós vamos falar aqui sobre, vocês vão entender aqui, sobre a retratação. Por isso que a tia voltou aqui, ó. Então, bora lá, ó. Item A. A representação é retratável até a sentença? Não. Ela é retratável enquanto não oferecida a denúncia, né? B. Oferecida a denúncia, a representação torna-se retratável? Pronto, já achamos. B de boi. De fato, depois que for oferecida a denúncia, eu não posso. Por quê? Porque eu só posso me retratar enquanto não oferecida a denúncia. Depois de oferecida, ela já vai ser o quê? Irretratável. Tranquilo? Sétima questão. Quanto à ação penal, é correto afirmar que, bora lá. No caso de ação penal de iniciativa privada, quando a vítima comunica diretamente o fato à autoridade policial e presencia a lavratura do auto de prisão em flagrante contra o autor do crime, tem se demonstrado inequivocamente o seu interesse em que seja promovida a sua responsabilidade.
Portanto, o auto de prisão está em total consonância com o Código de Processo Penal e eu vou botar aqui um certão a diamante. Por quê, professora? Porque quando a gente fala de representação, essa representação não há formalidade extrema nisso. Inclusive, essa representação, ela pode se dar de forma oral ou escrita. Ou seja, não há uma formalidade extrema nisso. Se não há uma formalidade extrema nisso, o que a questão está dizendo? Poxa, alguém foi conduzido para a delegacia em um crime de ação penal privada. A vítima está lá, foi ouvida, disse tudo o que aconteceu, né? Participou de tudo. Ué, isso não é dizer, dar o entendimento, a autorização para a autoridade policial fazer aquilo, né? Então não precisa ter um papel escrito, né? Eu, fulano de tal, autorizo a autoridade policial a fazer o auto de prisão em flagrante. Não, não precisa disso. Quando a pessoa chega lá, a gente fala, sexo é um crime de ação privada. Aí você tem que explicar, né? O que é isso? É quando a gente só pode atuar se o senhor ou a senhora permitir. A senhora quer que a pessoa seja presa? Quero. Pronto. Não precisa de algo escrito, formal sobre isso. Por isso que eu falo que não tem uma formalidade extrema e pode ser oral ou escrita. É por isso que o nosso item aí já está corretíssimo. Beleza? Tranquilo? Mas bora lá para os outros. O prazo para oferecimento da queixa começa a correr do dia em que o crime se consumou. Não. É do dia em que a pessoa toma ciência da autoria, né? C. O direito de queixa poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador, com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público. Não precisa de poderes especiais, não, tá? Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia que o crime se consumou. Não, é do dia que sabe quem é o autor do fato. A queixa contra qualquer dos autores do crime não obrigará o processo contra todos? Obriga sim. É o princípio da indivisibilidade, tá? O que quer dizer, professora, na ação penal privada? Ou você entra contra todos, ou você não entra contra ninguém. Porque se João, Maria e Pedro, numa mesma circunstância, ofenderam o senhor, você não pode entrar só contra Maria, tá? Então, o exercício do direito de queixa, ele é indivisível. Você vai entrar contra todos os autores ou você não entra contra ninguém. Inclusive, o Ministério Público vai velar por essa indivisibilidade, tá? Então, ele vai chegar e vai dizer assim, vem cá, amiguinho, vem cá, lindeza da mamãe. Ó, tem outros autores. Realmente é assim? Porque se for, você está renunciando a esses outros. Então, eu vou aplicar essa renúncia a esse, porque ou você entra contra todo mundo, ou você não entra contra ninguém. Aqui é o seguinte, todo mundo segura a mão, ninguém solta a mão de ninguém. Tá certo? Beleza? Oitava questione. Bora lá. Assinale a opção correta relativamente ao direito de representação como condição de procedibilidade da ação penal. Então, aqui ele está se referindo a um item correto a respeito de representação. Bora lá. A. O direito penal restringe-se ao trato da responsabilidade subjetiva, razão porque as pessoas jurídicas estão impedidas de representar. Não estão impedidas de representar, não. B. O requerimento de requisição do ofendido ou seu representante legal deve conter a assinatura e a narrativa do fato de cada testemunha. Gente, também não já pensou? Já imaginou isso, não é? C. O Ministério Público não pode dispensar a instauração do inquérito nas ações penais condicionadas à representação. Pode sim. Se já tiver os elementos de informação, a gente sabe que o inquérito ele é o quê? Dispensável. D. É necessária a classificação jurídica do fato ilituoso da representação? Não, gente, até porque quem tem que saber a classificação é o delegado, né? É o juiz, é o promotor. A pessoa não tem como saber ali qual é o artigo do código, né? A representação deve conter todas as informações para a apuração do fato delituoso, permitindo a lei que estas possam ser apresentadas oralmente à autoridade policial. Lindo. É exatamente isso que eu falei para você. Pode ser escrito ou oral, tá? Nona questão.
Nos crimes praticados contra o patrimônio ou interesse da União, estados ou município, a ação será penal privada? Não. Opa, poliar, né? Civil pública? Não, não, não. Penal privada? Também não. Penal pública? Não. Pública condicionada? Não, 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 não. Ela é pública incondicionada. Inclusive, vou dar aqui um bizu para você, tá? Ó, qual é o bizu? Gente, quando a gente está falando de ação referente ao patrimônio, tá? Da União, do Estado, dos municípios, a gente está falando de patrimônio público, não é verdade? Concorde comigo? Concorde, né? Então, se eu estou falando de patrimônio público, o certo é que a ação seja pública. O bizu é que o código ele vai trazer a seguinte expressão: seja qual for o crime, se praticado contra o patrimônio da União, Estados ou município, será pública e incondicionada. Aí o aluno olha uma questão dessa, fica emocionado, e fala assim, não, tá errado, porque sempre, em qualquer situação, não me ensinaram que isso não existe. Gente, às vezes existe, tá? Então, em qualquer situação, tá? Foi praticado contra o patrimônio da União, Estados ou municípios, é ação pública incondicionada. Não vá naquela pegadinha que diz toda vida que tiver a palavra jamais, sempre, sempre tá errado? Não, não tá não, às vezes tá certo, tá bom? Beleza? Então, questão de número 9, aí tem de engalhado, né? Questão de número 10. Considerando-se as normas e os preceitos inerentes à ação penal, assinale a alternativa correta. Bora lá. Nos casos de crimes em que a ação penal seja pública condicionada à representação, a retratação não poderá ser feita após o registro do boletim de ocorrência. Ô, gente, a retratação ela pode enquanto não ofertada a denúncia. Ora, enquanto a gente já conhece quantas vezes vão lá na delegacia, no outro dia voltam, né, para tirar. B, ao tomar conhecimento de um delito em que uma ação penal seja privada e que a vítima registre expressamente que não deseja investigação criminal, a autoridade policial mesmo assim deve apurar? Não, gente. Se é uma ação privada, eu só posso fazer investigação se a vítima assim permitir. C, nos delitos em que a ação é pública condicionada à representação, havendo por parte da vítima, no curso do inquérito, retratação da representação, deverá a autoridade policial realizar os interrogatórios dos investigados e demais diligências destinadas à conclusão das investigações antes de determinar o arquivamento. Primeiro que se tem a retratação, eu vou ter que terminar por ali o inquérito. E segundo que eu não posso arquivar, né, inquérito policial enquanto autoridade policial. D, ao tomar conhecimento de um crime em que a ação penal seja pública incondicionada, deve a autoridade policial, independentemente da vontade da vítima, investigá-lo. Aí sim. Por quê? Porque a gente está falando de uma ação incondicionada, ou seja, ela não se condiciona a nenhuma vontade de ninguém, tá bom? Nos crimes em que a ação penal seja pública condicionada à representação, a autoridade policial pode instaurar inquérito sem essa condição? Não. Se ela é condicionada, eu só vou poder abrir o inquérito depois de apresentada a representação do ofendido. Então, de fato, nossa 10ª questão é D de divórcio. Show? 11ª. Considerando a regência legal e orientação jurisprudencial, e isso daqui, gente, cada vez mais cobrado em concurso, no que tange a ação penal, assinale a alternativa correta. Bora lá. Na ação penal privada subsidiária da pública, a desídia do querelante não autoriza a retomada da ação pelo Ministério Público. Autoriza sim. E vou fazer o seguinte, vou voltar lá para o primeiro esquema. Já tinha voltar aqui. Cadê? Opa, pronto. E aqui a gente vai falar da ação penal privada subsidiária da pública, que é uma espécie de ação penal
Vou puxar também uma estrelinha e nós vamos lá. Acho que é a 11ª, né? Pronto, é. Então, vamos falar aqui, ó. Ação privada subsidiária da pública. Gente, essa ação, obviamente e tecnicamente, ela seria o quê? Pública. Só que ela pode existir, o ofendido pode ingressar com essa ação diante da inércia do MP. Cuidado com o bizu aqui, ó, que eu vou dar aqui, ó, inércia. Gente, o que é a inércia? Inércia, pelo amor de Javé, é quando não há nenhuma conduta, né? Então, quando o Ministério Público recebe os autos de investigação, ele vai poder oferecer denúncia, voltar para novas diligências ou solicitar arquivamento. O que seria a inércia? Ele não fazer nenhuma dessas três coisas. Agora, qual é o bizu que eu te dou? Geralmente na prova vai dizer assim: o Ministério Público solicitou o arquivamento. Então, a vítima pode ingressar com ação penal privada subsidiária da pública porque o MP não fez? Não, pode não. O fato do Ministério Público solicitar o arquivamento, ele não foi inerte, não. Ele trabalhou. Ele só não iniciou a ação penal porque ele acha que não é caso. Mas eu queria. Entre o que você quer, quem é você no jogo do bicho ou na fila do pão, da padaria, né? Então, gente, a inércia total. Não existe esse negócio de, o Ministério Público pediu arquivamento, então ele não entrou com a ação, eu vou entrar. Não, ele não entrou porque, segundo ele, não é caso realmente de não entrar, tá? Então, a ação penal privada subsidiária da pública, ela vai exigir uma inércia do MP, como vocês estão vendo aí. Outra coisa, ela é uma ação de natureza pública. E só porque o Ministério Público foi inerte, falar com vocês, vou coisar aqui o cabelo, tá? E só porque o Ministério Público foi inerte, aí o que foi que a vítima pode fazer? Bom, o Ministério foi inerte, nada fez, não trabalhou, não funcionou nesse procedimento, acabou-se o prazo e ele nada fez. Vixe, tá horrorizo, mas tudo bem. Ele nada fez, eu vou ingressar com a ação penal privada subsidiária da pública. Porém, gente, como a natureza dela... Eita, gente, ok. Não, vou deixar solto bem. Depois vocês ficam dizendo aí que eu só falo de chifre, aí eu boto um negócio desse, aí tem 1 milhão de chifres, né, na cabeça. Bom, mas apesar de ser o ofendido que vai entrar, a natureza dela ainda segue pública, né? Por isso que o Ministério Público ainda vai ali, tá? Vou voltar para a nossa questão. O Ministério Público ainda vai ali retomar, por exemplo, se a vítima, o que a desige, né? Se ela desistir da ação, se ela não tiver mais indo para ação, quem é que vai retomar essa ação, professora? O Ministério Público, porque ele é o titular da ação, tá certo? Beleza? B, a representação é uma condição específica de procedibilidade, tá certo? A representação é uma condição específica de procedibilidade. De que ação? Da ação pública condicionada. C. No crime de lesão corporal leve, no âmbito de violência doméstica contra a mulher, a ação penal é pública condicionada à representação. Mentira. O STF já bateu o martelo que nesses casos de violência doméstica, ainda que leve, vai ser pública incondicionada. Beleza? Isso é uma questão que cai bastante, viu, gente? Então, cuidado. D. Na ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia, para instaurar inquérito, necessita de representação? Não. Se ela é incondicionada, ela não está condicionada a nada, não. Após o recebimento da denúncia, a representação torna-se irretratável? Não é após o recebimento da denúncia. Ela torna-se irretratável, gente, é após o quê? A oferta da denúncia. O oferecimento, né? Certo? Não é o recebimento, não. Lembra que eu disse para vocês que sempre as questões iam tentar confundir isso entre recebimento e oferta, oferecimento? Tá aí uma questão para dizer que eu não estou mentindo. Beleza? Então, o B de boi. Questão de número 12. Nas palavras de Fernando Capês, a ação penal é o direito de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto, de acordo com o Código de Processo Penal. A.
Salvo disposição em contrária, o ofendido, o seu representante, decairá do direito de queixa ou representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contados do dia em que o crime se consumou. Aí errou aqui, não é do dia que o crime se consumou, mas é o quê? Da ciência da autoria. No caso de ação penal pública condicionada, caberá a retratação da representação até o recebimento da denúncia? Não. É até o quê, gente? Enquanto não ofertada a denúncia. Sei. Olha aqui, ó. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimônio do patrimônio ou interesse da União, Estados e municípios, a ação penal será pública. Tá lindo. É isso aqui mesmo. Viu como eu disse para vocês? Seja qual for o crime. D. Ao ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao Ministério Público. Não. Aí eu vou abrir aqui, tá? No caso de morte ou ausência, esse direito de queixa, ele vai passar ao famoso CAD. Quem é CAD, professor? É C de cônjuge, A de ascendente, D de descendente e I de irmão. É o nosso famoso CAD, tá? E isso aqui, gente, ela é uma ordem preferencial e taxativa. Então, não é ao Ministério Público, não, tá? É ao cônjuge, ascendente, descendente, irmão, preferencial na ordem aqui da setinha, que eu acabei de esculhambar a seta, mas tudo bem, e taxativa, tá? Bora lá. Será admitida ação privada, cadê minha caneta? Tá aqui. Nos crimes de ação pública, se esta não foi intentada no prazo legal, perdendo o Ministério Público a sua titularidade, não podendo o parquet aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva, deixando de intervir em todos os termos do processo. Não, gente, ele intervém. Lembra que eu falei para vocês que, querendo ou não, a natureza continua pública, né? Então, questão de número 12, C de corno. Questão de número 13. A ação penal pode ser classificada como pública ou privada, levando-se em consideração o responsável pelo seu ajuizamento. A perempção, o perdão, a decadência e a renúncia são institutos relacionados ao prosseguimento da ação penal. Assim, é possível afirmar que, gente, a perempção, ela está ligada ali à falta de ação da parte, o cuidado da parte com aquela ação. O perdão, o nome já diz tudo. O problema, gente, é que esse perdão aqui, ele é bilateral. Como assim, professora? Ele precisa que a outra parte aceite o perdão, tá? A decadência, como nós já sabemos por questões de prazo, e a renúncia, tá? A renúncia, ela não precisa ser bilateral, ela é unilateral, tá? E ela é antes do início, e digo mais, ela é irretratável. Tá? E ela é antes aí do início da ação penal. Então, bora lá. Sendo assim, é possível afirmar que A. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Tá lindo, gente. Se eu perdoo alguém, esse perdão ele vai ser estendido para todos. Mas lembra que o perdão ele é bilateral? Então, pode ser que um ou dois ou três ou alguns não aceitem. Com relação ao que não aceitam, não vai aproveitar. Aos que nada falaram ou dos que aceitaram, aproveita também, tá bom? Por quê? Porque ele é bilateral. Então, nós já achamos aqui. Mas vamos para os outros itens. B. Concedido o perdão pelo querelante, mediante declaração expressa nos autos, o juiz julgará extinta a punibilidade independentemente da aceitação? Não. Por quê? Porque ele é bilateral, precisa da aceitação. C. Quando iniciada a ação penal privada, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, ocorrerá a decadência. Não é este prazo. D. A renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores do crime não se estenderá aos demais. Se estende sim. Lembra que eu disse ou é contra todo mundo ou não é contra ninguém?
Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considera-se a peremptação penal quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 30 dias, qualquer das pessoas a que couber fazê-lo também, não é este o prazo. Então, é item A de amante. Número 14. Quanto à representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, é correto afirmar, bora lá, possuem legitimidade para seu exercício o ofendido, o representante legal ou seu procurador com adjudícia? Não precisa desse procurador com adjudícia, não. B. A forma de apresentação da representação será sempre por escrito? Não, gente, pode ser escrito ou oral. As autoridades que podem receber a representação são o juiz, o promotor de justiça, a autoridade policial. E os oficiais? Não, os oficiais da polícia militar, não. Se o ofendido for menor de 21 anos e maior de 18, a representação poderá ser oferecida por ele, a seu representante legal? Não, gente, se existia antigamente, quando a gente ainda não tinha essa questão da maioridade com os 18. Hoje já não existe mais isso, tá? Com a morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, seguindo essa ordem de preferência. Lindo, é o nosso famoso CAD. 15ª. O prazo para oferecimento da representação, no caso da ação penal pública ou da representação, é de 6 meses. Contados do quê, gente? Do dia que se consumou o crime? Não. Do conhecimento da autoria do crime pela vista representante legal? Sim. Do conhecimento da... Tá vendo como isso cai bastante, né? O mesmo tema. Da inércia do MP? Nada a ver. Até rimou, né? Do dia em que a autoridade policial tomou conhecimento do crime? Não. Do dia em que o Ministério Público recebeu os autos do inquérito, as peças de informação? Não. É do dia do conhecimento da autoria. B de boi. 16. Nas ações penais... Agora a gente está indo mais rápido, como a gente já revisou muita coisa, dá para a gente responder, né? Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata a Lei Maria da Penha, é correto afirmar que só será admitida renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade. Deixa eu falar uma coisa. A senhora não falou que o crime vai ser de ação penal pública incondicionada? O que eu falei foi o crime de lesão leve, que é considerado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas ainda existe, sim, crime de ação penal pública condicionada. Um exemplo deles é a ameaça. Então, quando chega uma mulher vítima de ameaça em situação de violência doméstica, a primeira coisa que a gente pergunta é se ela quer que o procedimento seja realizado, tá? Em ela dando esta representação, aí a retratação dessa representação, ela é um pouco mais dificultosa, porque vai precisar do juiz, é perante o juiz. Ela não pode fazer isso perante a autoridade policial. Quer dizer, ela querendo, ela até pode, mas não vai surtir efeito, tá? E aí, professora, ela é feita perante o juiz com que finalidade, professora? Até antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Claro! Porque antes, óbvio, porque eu preciso que seja claro aqui antes, tá, do processo. Muito cuidado, gente, porque aqui é antes do recebimento da denúncia. Só que isso aqui é uma coisa específica da Lei Maria da Penha. Então, cuidado para vocês não confundirem com a regra geral, que é né, enquanto não ofertada a denúncia. Aqui na Lei Maria da Penha já são outros 500, tá certo? E aqui já são outros 500, então vocês têm que ter cuidado com essa questão específica, tá? Então, questão de número 16, item A de amante, beleza? Questão de número 17. A respeito da ação penal, eu ia desenhar muito, viu? Tá com a caneta de cabeça para baixo. A respeito da ação penal, assinale a opção correta. A representação é irretratável somente depois de recebida a denúncia? Não, oferecida. Que é regra geral, não é Maria da Penha, como a gente viu na questão anterior, né? B, a renúncia meramente tácita não impede esse direito de queixa? Impede sim, porque a denúncia ela pode ser expressa ou tácita, tá?
C. É inadmissível o perdão após o recebimento da denúncia? Não, gente, pode sim o perdão, sem problema não, desde que a outra pessoa aceite. O perdão do ofendido, nos casos em que somente se procede mediante representação, obsta o prosseguimento da ação? Não. Por que que não obsta? Primeiro, porque é bilateral. Então, se a pessoa não aceitar, vai continuar, tá? O perdão, se recusado pelo agente do crime, não produz efeito. É isso mesmo. Por quê? Porque o perdão é o quê? Bilateral. Beleza? Precisa ser aceito pela outra parte. Ô, professora, a senhora acha que tem gente que não aceita? Hoje tem um monte. Tá bom? Disponível até o final para saber quem tá certo. Ou besteira, né? Mas tem gente que é assim. 18. Assinale a alternativa correta. Aí agora nós vamos falar de uma coisa muito legal chamada o quê? Acordo de não persecução penal. Que é um tema muito interessante. Vou até abrir aqui uma página em branco, tá? E aí, já vou dar uma dica aqui para vocês, que era o seguinte: quando a gente fala aqui de acordo de não persecução penal, nós vamos estar ANPP. Nós vamos estar falando aqui, gente, do artigo 28A do Código de Processo Penal. Esse aqui, gente, é um artigo de leitura obrigatória para vocês, tá bom? Que ele vai dizer o seguinte, professora, vamos lá. Não sendo caso de arquivamento, tá? Então, não sendo caso de arquivamento, havendo confissão formal da parte, tá? Se a infração não tiver violência ou grave ameaça, tá? E se a pena mínima, tá? Inferior a 4 anos, o Ministério Público, que é ele que vai ver aqui o acordo, tá? Ele vai poder propor esse acordo de não persecução penal, nossa famosa ANPP, tá certo? Beleza? E esse acordo, professora, pode ser o quê? Ela pode ser cumulativa alternativamente a todos os itens lá presentes no artigo 28A, que são o quê? Reparação do dano, renunciar a bens e valores e direitos, prestar serviço à comunidade, pagar uma prestação pecuniária, cumprir outras condições, tá certo? Então, esse é o nosso famoso ANPP, beleza? Bora lá. 18. Assinala a alternativa correta. O acordo de não persecução penal, por se tratar de direito público subjetivo do investigado, pode ser concedido de ofício pelo juiz? Não pode. Como a gente viu aqui, é quem? É o Ministério Público. Não vai ser de ofício pelo juiz, não, tá? B. A confissão qualificada que tenha por objeto a excludente da ilicitude não impede o acordo de não persecução penal. Impede sim. Essa confissão, gente, tem que ser uma confissão formal, nada de qualificada que é aquela, eu fiz, mas foi com base em legítima defesa. Não, senhor, tá? C. A exigência de confissão para a proposta de acordo de não persecução é inconstitucional. Não é inconstitucional, não. Por violar o privilégio de contato na incriminação, não, porque ele só está confessando porque ele quer, ele não é obrigado a fazer o acordo, tá? D. É defeso, ou seja, proibido ao Ministério Público a proposta de acordo de não persecução em crime de ação penal privada. Aí aqui tá certo, tá? Realmente não pode a NPP em crime de ação penal privada, tá? Tratando-se de norma mista, benéfica ao investigado, o acordo de não persecução penal pode ser realizado a qualquer tempo, inclusive depois de transitado em julgado, gente. Não, depois de transitado em julgado não pode não, porque é muito bonito, né? Eu fui condenado, pois peraí, em vez de eu cumprir pena, deixa eu fazer um acordo, tá? Aí, meu filho, aí o bicho é gaiato demais, né? 19. De novo, em respeito à NPP, ó. A respeito do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28A, leitura obrigatória para vocês, do acordo no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Bora lá. É de aplicação obrigatória para crimes que não envolvam violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos? Não, gente, não é, porque não são só essas condições. É caso de não arquivamento, precisa da confissão formal, tá certo?
B. Tem por condição a prestação de serviço à comunidade por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, não se considerando as causas de aumento e diminuição aplicadas ao caso concreto. Gente, aqui, quando ele fala de prestação de serviço à comunidade, é por período correspondente, de fato, à pena mínima combinada para o crime diminuída, tá? De 1 a 2/3, tá bom? Então, aqui, ó, pena mínima diminuída vou botar assim, ó, menos, né, de 1 a 2/3. C. Não tem aplicação aos crimes no ambiente doméstico ou contra idoso, criança ou adolescente. Não há, gente, aqui uma questão legal, tá? De proibição nesse caso. Quando é que vai ser proibido, professora? Quando puder, tá? Quando for cabível transação penal, quando for reincidente, tá? Ou quando for beneficiado nos últimos 5 anos, ou crimes praticados no ambiente de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razão de condição do sexo feminino em favor do agressor. Ou seja, aqui de fato é com relação ao sexo feminino. Contra idoso não existe essa proibição, contra criança e adolescente também não existe essa proibição, tá? D. Nos crimes processáveis por ação penal pública condicionada, a celebração do acordo com o investigado depende de concordância expressa da vítima. Não depende não, tá? Porque depois que a vítima dá representação, ela já deu aí o start para o Ministério Público. O descumprimento de acordo de não persecução penal por parte do investigado pode ser utilizado como justificativa pelo Ministério Público para eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. O cara descumpre o acordo e ainda quer que o juiz dê uma suspensão condicional do processo, o Ministério Público vai dizer, oferto não, porque você descumpriu até o acordo que a gente fez, quem dirá a suspensão condicional do processo. Gente, isso daqui é um dos itens que mais caem na prova quando eles falam de acordo de não persecução penal. Vá por mim, certo? Então, muito cuidado, tá? Então, item 20. Acerca da ação penal pública incondicionada e da ação penal pública condicionada à representação, assinale a afirmativa correta. Bora lá. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal a qualquer tempo. Lindo, já achamos. Realmente, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. A ação penal para ele é indisponível, até porque não é dele, né? Ele é o titular, né? Ele é fiscal da lei e tal, mas ele não pode desistir da ação penal. O Ministério Público somente pode desistir da ação pública condicionada? Não pode de nenhuma. O Ministério Público só pode desistir da ação pública incondicionada? Dessa que não pode mesmo. O Ministério Público pode desistir da ação penal até recebimento? Em tempo nenhum. O Ministério Público poderá desistir da ação penal até a aprovação da sentença? Em tempo nenhum ele pode desistir, tá? 21. No mês de janeiro de 2023, Luísa, que está no Canadá, eu não sei se vocês são da época desse comercial, mas enfim. Em janeiro de 2023, Luísa sofreu graves ameaças à sua integridade física proferidas por Anísio. Luísa ficou bastante apavorada com as ameaças e relatou ao seu pai, Joaquim. Então, Joaquim é o pai. E a sua filha, Ana. Então, Ana é a filha. Ou seja, é a descendente, né? Então, com 18 anos de idade. E sua irmã, Jussara. Então, Jussara é irmã. No mês seguinte, Anísio cumpriu a ameaça e assassinou Luísa. Tadinha. Sobre o delito de ameaça, sujeito à representação, assinale a alternativa correta. Opa! Em caso de morte ou ausência, vai passar para quem? Para o CAD, né? CAD. Nessa ordem preferencial e taxativa. Tem cônjuge aqui? Não. O próximo é quem? Ascendente, né? Quem é o ascendente? Pai. Pronto, Anísio. Tem descendente? Tem, Ana. Tem irmã? Tem, Jussara. Pronto, então vai ser nessa ordem, né? Vamos procurar qual é o nosso item, se é dessa ordem. É aqui, ó. Opa, Anísio não, gente. Anísio é o... Desculpa, Anísio é o TAN, né? É o criminoso. O pai dela é o Joaquim. Ave Maria. Olha. Desculpe, tá? Então, nosso item aqui vai ser item B. O direito de representação poderá ser exercido, ó, por Joaquim, Ana e Jussara nessa ordem. Por quê? Porque Joaquim é o ascendente, Ana é descendente e Jussara é irmã. É o nosso famoso CAD,
Tranquilo, né, essa questão. Fora que eu tava querendo dizer que o pai da menina era o criminoso. Ó, Deus me livre e guarda, repreendido em nome de Jesus 3 vezes. Bora, 22. A ação penal pública incondicionada é de promoção privativa, ou seja, quem é o seu titular da ação penal pública incondicionada? Fácil demais, né, essa questão de divórcio. Ô, professora, uma questão dessa na minha prova. O problema é que essa todo mundo acerta, né? Beleza? 23. Nos termos do Código de Processo Penal, é correto afirmar que a ação penal privada A. Exclusiva, em caso de morte do ofendido, antes do início da ação penal, esta poderá ser intentada em qualquer prazo? Não, gente, não é em qualquer prazo, não, porque a gente sabe que tem um prazo de 6 meses, né? Exclusiva, em caso de morte do ofendido, antes do início da ação, esta poderá ser intentada em qualquer prazo? Não. Personalíssima só pode ser intentada pela vítima. E em caso de falecimento antes ou depois do início da ação, não poderá haver substituição para sua propositura ou seu prosseguimento. É isso mesmo. Gente, a personalíssima, ela só existe para um crime, como eu disse para vocês, e na personalíssima não tem CAD, não existe CAD, tá? Então, morreu a pessoa, foi declarada ausente, morreu com ela o direito à representação, tá certo? Então, é ser de corno, tá bom? D. Subsidiária da pública, fim do prazo do Ministério Público para oferecer denúncia sem qualquer manifestação, poderá o ofendido oferecer a queixa e assumir definitivamente a ação penal, restando apenas ao MP o direito de aditar a queixa e intervir no curso do processo? Não, não assumir definitivamente não, porque, por exemplo, se ele for displicente com a ação, quem vai voltar a assumir ali é o MP. Personalíssima só pode ser intentada pela vítima ou seu representante legal, e em caso de falecimento antes ou depois, não poderá haver substituição por sua propositura ou seu prosseguimento. Gente, não cabe para o seu representante legal, não. É só pela vítima. 24. Em um crime em que a ação penal seja de iniciativa pública incondicionada, o inquérito policial só poderá ser instaurado após a manifestação da vítima? Não, gente. Se é incondicionada, não está dependendo de condição nenhuma. B. O delegado deverá arquivar o inquérito? Já sabemos que delegado não pode arquivar inquérito. C. O inquérito policial poderá ser dispensado se o Ministério Público entender que possui informações suficientes para oferecimento da denúncia. Lindo ser de corno. Por quê? Porque o inquérito, gente, ele é dispensável à ação penal se já tiver os elementos de informação. D. Quando a vítima perdoar o autor do fato criminoso, ocorrerá a desistência e faltará a condição para exercício da ação penal pública pelo titular. Nada a ver. Não tem nada a ver com desistência ou faltar condição, tá? A vítima não tem legitimidade para propor a ação, ainda que o Ministério Público perca o prazo para oferecer a denúncia ou o inquérito seja arquivado, tá? Também sabemos que isso não se refere aqui à ação penal pública incondicionada. Então, de fato, é item C de corno, de chifre, de creitinho, né, creitinho? E última questão. No que se refere ao tema de ação penal, é correto afirmar que o exercício da ação penal pelo crime de estelionato, em qualquer caso, depende da representação? Não, não é em qualquer caso. Essa é a regra geral. Porém, se for um crime, por exemplo, contra idoso, administração pública, criança e adolescente, incapaz, aí vai ser pública incondicionada, tá? Mas a regra hoje é que ela seja condicionada. B. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos, cabendo ao Ministério Público velar para sua divisibilidade, sua indivisibilidade. Eita casquinha de banana, né? C. Não será cabível a ação penal privada subsidiária da pública pelo ofendido quando o órgão de execução do MP promoveu o arquivamento do inquérito. Lindo! Achamos. C de corno, C de chifre, C de creitinho, C de todos nós. Eu falei para vocês que se ele promove o arquivamento, ele não foi inerte. Então, se ele promove o arquivamento, ele não foi inerte, cabe a ação penal privada subsidiária da pública? Não, não cabe. D. Nos casos em que a lei exigia a representação do ofendido nos crimes processados por ação penal pública, a vítima não poderá retratar-se da representação depois do recebimento da denúncia. Nós sabemos que não é depois do recebimento da denúncia, mas não pode se retratar depois do oferecimento da denúncia.
Todos os crimes contra a honra estão submetidos ao regime da ação penal privada? Não, porque a gente sabe, né, foi até a nossa primeira questão que fala que nos crimes, né, contra a honra de funcionário público em razão, né, da sua função pública, é uma questão concorrente, pode ser tanto uma ação privada, que vai ser titularizada pelo ofendido por meio de uma queixa-crime, ou pela apresentação de uma representação ao Ministério Público, que então vai dar início a uma ação penal pública condicionada à representação. Então, não são todos, tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Então, a gente termina aí nossa 25ª questão com C de todos nós. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho que hoje nós começamos, deixa eu confirmar, foi. Nós começamos e finalizamos com C de chifre, tacando um chifre no outro, ligando todas as nossas anteninhas, ligando o tico e o teco pra gente acertar tudo. Eu sei que é uma matéria muito mais teórica agora, né? Que é diferente daquilo que todo mundo já estuda mais, que é inquérito, prova, mas é uma matéria de extrema importância que a gente precisava resolver o maior número de questões para isso. Professora, fique só nessas questões, você não é doido? Você vai resolver o maior número de questões possíveis, tá? E aí, com a nossa aula de hoje, a gente chega ao número de 75 questões, tá? De processo penal. E aí eu fico esperando vocês agora para a nossa próxima aula. A gente vai resolver nossas últimas 25 questões com a nossa aprovação da MC, tá bom? Um cheiro para vocês. Qualquer coisa, procurem lá no Instagram, Narda Araújo, que eu tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Cheiro, galera!